Salve, galera! Bem-vindos à nossa aula 5 do curso de JavaScript funcional gratuito, né? Bom, como nós tínhamos conversado na aula anterior, agora nós começaremos o assunto de closures, né? E isso é super importante para todo o decorrer do nosso curso, tá? Então, por isso, essa aula ela será dividida em duas partes, uma apenas de closures e outra que a gente vai explicar um pouco mais sobre hosting, etc. Essa vai ser a primeira aula no formato novo, que ele é gravado, editado, e aí, no horário pré-definido, eu fico online, um chat ali que a gente vai fazer, que eu vou soltar junto com... É o mesmo chat das outras aulas, por enquanto, né? Porque eu já estou vendo um outro negócio para nós. Tá? E aí, essa parte 1 é agora, porque eu consegui editar até hoje, né? E final de semana tem Rock in Rio aí, Metallica, Korn, né? Lógico que eu estarei lá. Então, muito provavelmente, essa segunda parte, né, dessa aula 5 sairá terça-feira no máximo, tá? Bom, então o que é uma closure? Ela é um fechamento, é um encerramento, assim pela tradução, mas isso não significa nada para a gente, né? O que é encerramento, o que é um fechamento? É mais fácil a gente entender, né? Daqui a pouco vendo um código. Porém, nós temos que entender muito bem essa parte, né? Tanto de closure, a parte do escopo, principalmente a parte do escopo do JavaScript, né? Que a gente sabe que por enquanto ainda é um pouquinho obscura. Não obscura, né? A gente sabe o que acontece, né? O this ele é chamado com o objeto que está chamando e não o objeto que criou aquele this. Daqui a pouco mas no decorrer vocês vão entender isso daí, tá? Mas essa parte de escopo, né, é uma das coisas que normalmente pega muito programador. Claro, eu também já fui muito traído pelo escopo, principalmente quando você trabalha com Angular, às vezes assim tem muitos escopos, né? Aí agora já vem controller S, etc. Eu tô falando isso quando eu comecei no Angular, há uns mais de 2 anos atrás, por aí. Né? Era bem foda, não tinha muito material na época, não tinha bosta nenhuma, né? Até a documentação no Google era uma bosta. Mas já tá ótimo agora, tá bem legal, a documentação tá massa, eu gosto, tá? Mas não vamos entrar no mérito de frameworks nem nada, porque se tiver no nosso curso vai ser bem mais pra frente, né? Tá bom? Bom, aliás, como eu estava dizendo, de tão importante que é essa parte de closures, por exemplo, que existem livros apenas disso, né? Livros específicos de JavaScript para isso. Então, também fica aí minha dica, caso você queira ir mais a fundo nesse tema, tá? Nós temos aí o Closure de Definitive Guide, né? Também muito bom. E nós temos o Scope and Closures, You Don't Know JS, tá? Então fica aí essa dica desses dois livrinhos aí para vocês, caso vocês queiram se inteirar mais desse assunto, certo? Bom, antes de nós continuarmos nossa aula, eu só gostaria de lembrar você, caso você já esteja entendendo legal o JavaScript, que você tem uma ótima oportunidade de botar isso em prática, né? No nosso curso, workshop novo aí, do BIMIM. Então, o site oficial do workshop, tá? Né? Deixa eu sair daqui que não está no slide, né? Tá? Aqui, ó. Dagora.net/bimim. Você também pode entrar no bimim.com.br, tá? Aquele endereço antigo que ele vai redirecionar para cá, né? E o que você vai aprender nesse workshop, meu senhor? Você vai aprender, filho, de cabo a rabo. E sim, o foco é da galera que tá começando, não é da galera que manja pra caralho, não é. É da galera que quer aprender mesmo a fundo ali toda a base para você construir um sistema inteiro apenas com JavaScript, né? Você vai fazer o que? O banco de dados, você vai fazer o back-end, você vai fazer o front-end, tudo com JavaScript, né? Você vai fazer autenticação, upload de imagem, tempo real, certo? Então você vai aprender várias coisas muito interessantes que é lógico que não tinham no workshop passado. E o formato desse workshop, como que é? Né? Ele é
via crowdfunding. Então, esse workshop de 40 horas, que custaria R$ 1.200, sabe quanto que ele está custando agora? R$ 50. Por quê? Porque eu pensei, cara, eu poderia cobrar R$ 1.000 à vista, que é o valor que seria, fazia 5 turmas de 10 pessoas aí, conseguia R$ 50 mil limpo. Sem, ó, e não dava nem nota ainda, ó, só de ruim. Olha, tipo, mas, velho, não, falei, cara, o que, que é você ensinar 50 pessoas? É nada, mano. Então, eu prefiro ensinar 1.000 pessoas pagando R$ 50, tá? Então, esse é o objetivo do workshop aí, conseguir uns 1.000 alunos, ou menos, né, essa galera doar mais. Por que doar mais, então, pro workshop? Além de você ganhar um certificado de horas, né, que isso é muito importante para quem faz faculdade, você ainda pode doar mais e ganhar uma camiseta do BIMIM, por exemplo. Você pode doar R$ 200 e ganhar mais workshop de geolocalização com o MongoDB, que eu vendia a R$ 100 o workshop antes, tá? Se você doar R$ 300, você ainda vai ganhar um outro workshop, mais um, para transformar a arquitetura em Docker. Velho, vai tomar no cu, tá ligado? O bagulho vai já ficou foda. Aí, se você quer ser o cara mais pica do mundo, aí você doa R$ 500, aí você vai ganhar mais ainda um workshop para transformar o nosso sistema em um mobile, né? Um sistema, um aplicativo para celular, vamos falar assim. Um aplicativo para celular. Velho, então você vai fazer front, back, banco, arquitetura e celular. Puta que pariu. E por quantos? R$ 500, velho. Se você achar um curso que faça de tudo isso por R$ 500, me mostre, por favor, que eu preciso conhecer esse rapaz que faz isso, né? Então, por isso que eu falei, a meta pode parecer alta, 50 mil, mas, velho, primeiro que tem que pagar todas essas camisetas, esses adesivos, tem que pagar envio, tenho que pagar 13% do sistema de crowdfunding, né? E muito provavelmente ainda vai pedir ajuda pro Caio, que é o outro professor da Web School, pra gente poder fazer em tempo hábil todo esse curso, etc. Claro que eu vou repassar também uma parte para ele. Então, quem me conhece sabe que a meta não é ter dinheiro, fazer dinheiro com isso. É sobreviver dando aula, sabendo que esse é o único... vamos dizer que era o curso que eu ganhava dinheiro, né? Eu só realmente ganhava dinheiro com isso. Então ele vai ficar aberto, free. Se você não quiser doar, você vai ver os workshops depois, né? Eles vão ficar tudo aberto, livre, sabe? Então, vai de você, vai da sua consciência e vai de você querer também um certificado disso, né? Beleza? Bom, estamos quase chegando lá, ó. Passamos 21%, ó, né? E ainda temos pelo menos um mês aí, tá? Então, vamos terminar o merchan aqui e vamos continuar na nossa aula. Bom, então, primeiramente, vamos entender como é a visibilidade de uma variável, no caso, uma variável global, uma variável que esteja no escopo acima de uma função que você esteja chamando, e você ver, né, como você consegue interagir com esses valores dentro e fora dessa função, tá? Por quê? Ó, por exemplo, né, como está aqui no nosso slide, uma variável declarada em um escopo maior, ela é visível em um escopo menor, enquanto o contrário não é verdadeiro. Tá, mas e o que é isso, Suíça? Bom, vamos para o código então, né? Vejam bem comigo, né? Um código muito simples. Por exemplo, eu estou na primeira linha instanciando a variável name com a string suíça, criando logo abaixo a função full, né? Dando um console log nesta variável. Ou seja, esse varName ele está por fora do full, ou seja, ele está no escopo acima, né? A gente não, aqui nesse caso seria um escopo global porque ele não tem mais nada, mas tudo bem. Então, a nossa função consegue ter acesso a essa variável. Era exatamente aquilo que o nosso slide estava dizendo, certo? Bom, e também tem uma coisa interessante, né? Porque quando você declara uma variável local, ela só vai ser vista dentro daquele escopo, né? Ela não vai sair para fora. Mas isso ainda tem uma coisa chamada hosting, que iremos ver na parte 2 dessa aula, tá? Mas por enquanto, pensem que uma variável ali local, ela não sai do escopo dela, etc, tá? E aí, mesmo que ela tenha o nome de uma variável global,
Como assim? Quer dizer que eu tenho as duas variáveis, eu posso chamar do mesmo nome e foda-se. É isso mesmo, Cis? Mano, é sim. Como? Olha só. Pensa aqui comigo. A gente define essa variável global x, tá? Vamos dar o valor dela de 1. Depois criamos uma função bar, e dentro dessa função, então no escopo da function bar, nós estamos declarando o var x e o var y, tá? Porque vejam bem que eu estou usando a palavra mágica var. Depois eu vou explicar o que acontece se você não usar ela. Tá? Então, por enquanto, sempre lembre que você criando uma variável, você usa esse var, tá? E daí nós vamos ver, quando nós chegarmos no modo DS6, nós vamos ver o let e const, tá? Mas por enquanto vai ficar isso daí. Então, veja bem, dentro da função bar, eu estou declarando essa variável x, que é o mesmo nome da global, e a variável y, correto? E eu estou dando esse console log xy aqui, só para a gente ver o valor dela, né? O valor interno dela. E, olha só, então se eu chamar a função bar, ela vai me dar 420 e 666, né? Porque foi isso aqui, ó, xy dentro da função bar. Eu estou chamando só dentro da função bar. E, olha só, se eu chamar o console log dx, ele vai me dar o valor 1. Ó, o global, ele não está me dando o valor 420, mesmo ele sendo depois, ele só foi instanciado e ele só existe, esse 420, dentro da função bar. E olha só, como o y só foi declarado dentro da função bar, ele não existe fora. Como vemos aqui, ó, se eu rodar o console log de y, ele vai me dar um reference error. Por quê? Porque o y não está definido nesse escopo global, certo? Entenderam? Então vocês têm que tomar muito cuidado com esses aspectos de escopo e nomes de variáveis, tá? Bom, então, agora nós vamos ver como podemos alterar uma variável global dentro da nossa função, né? Diferentemente de como nós tínhamos feito anteriormente, que a global estava ali, a gente criava a local, então uma não era alterada pela outra. Agora nós vamos ver então como que nós podemos alterar uma global a partir de uma função. Vamos iniciar, então, criando essa variável x igual a 1, né, que é a nossa variável global. E aí, percebam bem que a minha function bar agora, ela está setando o valor de 420 para x, né? E eu já dou o console log de x, olha só. E aí, o que eu faço? Chamo o bar, então o bar vai fazer o console log desse x420, né, certinho. E aí, o x global também ficou 420, né? Simples, como assim simples? O bagulho era quase igual ao outro, velho, tá tirando? Mais ou menos, mano, coisa do JavaScript. Por quê, ó? Perceba lá conosco que dentro da função bar, a gente não utiliza a nossa palavrinha mágica, que é o var, porque é o var que cria uma variável no escopo local, tá? Isso é uma coisa que se você não usa o var, você está sempre referenciando uma variável global. Então, cuidado com isso. Sempre tente usar. Quer dizer, sempre use o var, né? Então, né, nesse caso apresentado agora, o interpretador do JavaScript, ele busca a referência da variável que já foi criada globalmente e depois altera o valor dela, né? E não criando nenhuma instância local dentro da nossa função. Então, aquela referência de x, ela será sempre global, certo? Bom, então nós temos que tomar cuidado, né? Quando uma função ela está alterando o valor de uma variável global, isso pode afetar toda a nossa aplicação. Então, por favor, tenha muito cuidado quando você for utilizar variáveis globais. Elas têm que ser assim muito bem necessárias para o seu sistema, tá? E além disso, nós trabalhamos muito com injeção de dependência. Então, essas coisas de variáveis globais assim são bem limitadas, né?
Para quem programa mesmo sabe, tá, nós usamos o módulo export, um negócio assim, etc. Mas são coisas modulares, né? São para criar módulos. Então, por isso que o uso da variável global para você só colocar valores e, né, objetos compartilhados não é considerado uma boa prática, galera. Então, por favor, tente maneirar aí no uso de variáveis globais, beleza? Olha só, né? Tem uma coisa que é bem interessante. Por quê? Uma variável global, se ela for passada por parâmetro para uma função, ela não tem o seu valor alterado. Mano, é verdade, velho. Verdade. Não tô tirando vocês não, mano. Não tô. A gente acabou de ver o bagulho ali, como, Suíça? Ou seja, a gente mexeu na variável global, agora isso quer dizer que só porque eu passei por parâmetro, que não vai mexer no valor dela? Ué, da onde isso, velho? Como isso vai acontecer? É pra isso que eu tô aqui, né, meu irmãozinho? Pra te explicar o porquê que isso acontece no bagulho. É nóis. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos iniciar nosso código com duas variáveis globais. x1 e y11, certo? E aí eu tenho minha função me. E eu só recebo por parâmetro nessa função o x, ok? Então dentro eu dou dois console logs, um mostrando antes e um depois, né? No caso, eu estou incrementando o x e y, né? Esse mais é a incrementação, certo? Então, o que nós vamos fazer, ó, com essa função make? Se eu chamar essa função, então ela vai dar aqueles dois console logs, 1 e 11, por quê? 1 e 11 foi o que entrou aqui, ó, tanto as duas variáveis globais, os primeiros valores delas antes dessa incrementação são 1 e 11, ok? E o segundo console log, aqui deu 2 e 12, né? Dentro, 2 e 12, ou seja, 1 incrementado mais 1, 2, 11 incrementado mais 1, 12. Beleza, certinho, Suíça. E fora, né? Como está o valor, o estado dessas nossas variáveis x e y, fora da função me? 1 e 12. Mas como assim, Suíça, que mexeu na do y e não mexeu na do x? É exatamente isso que eu quero lhe mostrar. Porque aqui na nossa função, a gente só tem o parâmetro do x. Então ele está criando uma variável local com esse x aqui. Eu vou mostrar isso mais especificamente. E o y não, ele só está alterando o valor de y globalmente. Olha isso, tá? Como que é isso? Vamos então analisar passo a passo essa pequena função para entendermos realmente o que está acontecendo. Então, instanciada nossas variáveis globais, certo? Né, então, nós definimos variáveis globais e vamos passar apenas o x por parâmetro. E isso nós vimos também na aula passada, né? Bem simples. Então, para a gente relembrar aqui, ó, essa mesma função, bem simples, ó. E o que acontece, então, quando o JavaScript vai interpretar aquela função ali com o parâmetro x? Olha só. Quando esse parâmetro x é aceito nessa função, ele, na verdade, a própria função, ela cria uma variável local para o escopo dela, recebendo o valor da global, e aí ela instancia essa variável local com o mesmo nome, que não tem problema. Porém, agora perceba bem que o nosso x tem o valor daquela variável global, e não é um ponteiro apontando como era em y. Bom, quem fez C aí entendeu o que eu estava falando, né? Você tem um valor, você altera o valor, só. Agora, quando você tem um ponteiro, você está alterando diretamente aquela variável em qualquer outro lugar que você estiver utilizando ela, no caso. Então, veja bem, ó, só temos a variável local x. Por isso que, quando incrementamos o x, ele não altera a nossa variável global. E isso é a premissa da injeção de dependência. Como eu tinha falado ali anteriormente, quando você coloca essa variável global, então você coloca um módulo dentro de uma função, você pode fazer o que você quiser dentro dessa função, que ele não vai
alterar seu estado global, né? Não vai mexer com a sua aplicação. Então, closures são uma parte muito importante do JavaScript. Por isso que eu dividi em 2 vezes, até porque é a primeira vez que eu estou dando aula assim, editando, cortando, já não sei o que, e dá um trampo do caralho, né? Então, tanto que essa aula aqui deu mais, até da metade de uma aula, etc. Mas na parte 2, então, que nós veremos sobre hosting, tá? Que é uma coisa bem interessante também, que vai dar um what the fuck is that em vocês, certo? Bom, galera, muito obrigado então por me assistirem e obrigado por me aturarem minha voz e essas datas muito loucas. Vocês sabem que eu sou nômade, vocês sabem que eu não tenho casa fixa, vocês sabem que, né, eu sou louco, então, bom, espero que vocês me aceitem dessa forma aí, enquanto eu puder estar contribuindo com vocês com JavaScript, estamos aí, né? Bom, galera, então, obrigado, até a próxima aula.